Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. O clube de membros já está ativo, então, quem quiser dar uma força para o canal, assine. Nos ajude a manter o canal funcionando. Agradecimento especial aos membros do canal. Sejam bem-vindos Space Marines Death Guard 7 e Pablo Rodrigues 999. Sua ajuda é mais do que bem-vinda. E o membro Primaris Marine LCPDC. Sua ajuda é mais do que bem-vinda na luta contra os Xenos, os hereges e os traidores. The Star Phantoms, ou Fantasmas Estelares, se preferirem, é um capítulo legalista dos Space Marines. Criados na 23ª Fundação, na 38º Millennium, vindos de uma origem desconhecida. Participou dos últimos dias da Guerra de Badab e do ataque final ao mundo natal dos Garras Astrais de Badab Primaris, ajudando a levar a guerra a uma conclusão bem-sucedida. Criado durante a chamada Fundação Sentinela, ou Sentinel Foundation, o Star Phantoms foi um dos vários capítulos cuja missão era tomar e manter vários Xenos regiões contestadas nas próprias fronteiras do Império. Muitas das primeiras campanhas do capítulo foram travadas contra monstruosidades Xenos agora extintas, e os Star Phantom frequentemente operavam por conta própria, e longe do apoio de outras instituições imperiais. Essa situação é frequentemente citada como a principal razão para a perspectiva um tanto isolacionista do capítulo. Embora outros tenham defendido a noção de que a causa está enraizada na herança genética dos Star Phantom, e também porque o estoque genético dos Dark Angels raramente é utilizado pelos adeptos mecânicos para novos capítulos por suas intermináveis possibilidades de falhas genéticas. Os próprios Dark Angels negam a linhagem, enquanto os Star Phantoms consideram tais investigações impertinentes. Os Star Phantoms exibem um culto ao capítulo peculiarmente idiosincrático. Os ritos e tradições do capítulo se concentram na morte e no martírio, sendo os caídos reverenciados acima dos vivos. Símbolos de morte e luto são usados como iconografia do capítulo. O próprio símbolo do capítulo apresentando um cronômetro de areia ensinado por duas cabeças de morte. Esta característica estende-se a um desrespeito generalizado pelos vivos, e que muitas vezes se manifestou em danos colaterais excessivos entre as populações que o capítulo foi encarregado de expurgar de elementos insurracionais revoltosos, e mesmo entre unidades aliadas. Em batalha, os fantasmas estelares utilizam poder de fogo avassalador para esmagar completamente seu inimigo. Ao contrário de muitos outros capítulos, eles não consideram nenhum método específico de guerra como inerentemente favorável ou honroso. Eles fazem uso extensivo de pod de queda em ataques, apoiados por uma dependência maior do que o normal de munições lançadas pelo próprio pod, como o lançador de tempestade mortal, por exemplo. E as armas pessoais preferidas são sempre aquelas capazes de fornecer o poder de fogo mais impressionante e destrutivo. O que importa é o resultado. Na sua natureza, os irmãos de batalha dos Star Phantoms são frequentemente solenes e invariavelmente evitam o contato com aqueles fora do seu capítulo. Seu culto ao capítulo ensina que a vida é transitória e apenas a maneira da morte de um guerreiro tem algum significado. Embora possam ser um tanto frios, os Star Phantoms realmente não têm compulsões em morrer, desde que saiba que serão lamentados por seus camaradas de acordo com suas crenças. O capítulo dos Star Phantoms é um capítulo Astartes com uma história envolta em sombras e às vezes problemática. As vitórias dos Star Phantoms, embora muitas, permanecem em grande parte desconhecidas e esquecidas. Durante grande parte do seu passado, foram deixados a operar sozinhos, à beira do Império,
criando neles uma tendência isolacionista que raramente abraçou o comando externo. Essas mudanças de destino levaram os fantasmas estelares a entrarem em confronto com autoridades imperiais, e também com outros Astartes em diversas ocasiões, e eles ganharam uma reputação obscura entre outros comandantes imperiais. As origens dos fantasmas estelares estão na 23ª fundação, no início do 38º milênio, conhecido em algumas fontes como Fundação Sentinela, pois foi criado para auxiliar as defesas do Império em inúmeras áreas vulneráveis e malfadadas da galáxia. Suas origens exatas e capítulo primogênito permanecem um mistério, mesmo durante sua criação, assim como os antecedentes de muitos dos capítulos dessa fundação. No ano 101, no 40º milênio, as forças do capítulo foram chamadas de volta para defender o seu planeta natal, Harkonneth, de um ataque voraz sustentado por orques do clã pirata dos guerreiros Fibuta, do Edge Void, ou Limite do Vazio. Ondas de ataque maiores do que qualquer outra vista antes invadiram o sistema Harkonneth. O ataque dos Greenskins foi extraordinariamente frenético, com os atacantes orc avançando de cabeça em Harkonneth sofrendo perdas imediatas. Centenas de navios de guerra orcs foram abatidos e grupos inteiros de ataque Rocks foram abordados e destruídos. Isso sem nunca terem atingido a costa em uma batalha contínua que durou 60 dias solares, enchendo o sistema estelar de destroços em uma tempestade de munições que ameaçava esgotar o considerável estoque do planeta. Sentindo a vitória iminente, os Star Phantoms logo enfrentaram a verdadeira natureza da ameaça que se aproximava, à medida que ela se materializava. Um vasto temporal na fenda do Warp surgiu como uma maré mortal em direção ao sistema estelar a partir do vazio externo. E em sua vanguarda veio o horror de uma enorme migração Hurud. Eu duvido que eu estou falando o nome desses alienígenas correto. But anyway. Presa dentro do horizonte de eventos da fenda. Os Huruds são criaturas grotescas que têm a habilidade inata de distorcer o tempo. Eles causam uma embolomia plasmática ao seu redor, um campo em que o tempo passa de forma acelerada para quem estiver dentro dele, envelhecendo qualquer coisa de maneira absurdamente rápida que entre dentro do seu raio de alcance. Foi esse rasgo temporal que as forças orc haviam sido impulsionadas antes em voo, e que agora engoliu o sistema Harkonneth, fazendo com que o seu sol brilhasse sinistramente. A fenda praticamente isolou o sistema do resto da galáxia, com o vórtice circundante de turbulência espacial, e a ajuda, mesmo que estivesse disponível, estava totalmente fora de alcance. Imediatamente, os Star Phantoms montaram uma valente defesa do seu planeta natal contra a tempestade que se aproximava. Mas rapidamente ficou claro que sua causa estava perdida quando a própria realidade começou a ceder em torno deles, à medida que formas disformes de Hurud invadiram seu mundo. Sua presença distorcia o tempo e o espaço, fazendo com que a própria terra de Harkonneth se estilhaçasse e se agitasse com terremotos e tremores com a passagem das criaturas. As perdas dos capítulos foram pesadas, e ninguém poderia duvidar que somente o esquecimento aguardava os sobreviventes se eles ficassem. O mestre do capítulo, Omadon Tiresias, ordenou que os seus irmãos restantes reunissem as relíquias e que fugissem, em vez de enfrentar a destruição certa nas mãos de um inimigo no qual jamais poderiam lutar. Há rumores de que nem todos os irmãos restantes obedeceram, preferindo ficar de pé e perecer com seu mundo. O último remanescente do capítulo embarcou na Void Ship Memento Mori, carregando consigo as suas relíquias, os seus Tecmarines e todo o resto que puderam e conseguiram carregar. A fuga foi desesperada,
e liderou os restos esfarrapados do capítulo de sua outrora orgulhosa frota. Muitas das naves dos fantasmas estelares foram destruídas no voo desesperado quando Harkonneth foi pego no olho da tempestade e se despedaçou através dela. E o próprio Tiresias ficou cego quando um redemoinho temporal atingiu em cheio a ponte de comando da Memento Mori. Pouco mais de um terço da força do capítulo sobreviveria à destruição de seu sistema natal, e como consequentemente da destruição de Harkonneth. Os fantasmas estelares passariam muitos anos padrão reconstruindo literalmente e lentamente as suas forças, e permaneceriam baseados como um capítulo frota, ou Fleet Based se preferirem, até a Guerra de Badab. Da trágica destruição do seu planeta natal, os Star Phantoms ganharam a duvidosa distinção de apenas um punhado de capítulos na história conhecida do Império, para enfrentar sozinhos uma migração rude em grande escala e sobreviver. Os Star Phantoms tornaram-se um capítulo baseado em frotas após a queda de Harkonneth, reconstruindo lentamente sua força e participando de vários conflitos e intervenções em todos os mundos no segmento obscuros. O capítulo rapidamente ganhou uma reputação implacável pelo uso indiscriminado de poder de fogo e pela massiva inflição de danos colateral. Essa reputação foi ainda mais consolidada quando o capítulo participou da Cruzada Machariana no ano de 392, no 41º milênio. Foi após essa famosa cruzada que o momento mais sombrio dos fantasmas estelares ocorreu, durante a Guerra de Badab. Embora o capítulo tenha sofrido perdas terríveis no confronto apocalíptico final daquele confronto, o sucesso dos fantasmas estelares foi honrado pela concessão de soberania sobre os mundos agora arruinados no setor Badab. Isso pelo inquisidor legado imperial da Cruzada Badab. E o capítulo escolheu a Lua de Gelo de Jaga, no sistema arqueano sobre o qual pôde fundar sua nova fortaleza monastério. Vamos um pouco da história do capítulo. O massacre de Cormag, em 718, no 39º milênio. Os Star Phantoms responderam em massa aos apelos dos mundos fortalezas de Cormag II. Esse mundo fica à beira do setor Saqqara, sitiado há mais de 2 séculos pelos Xenos conhecidos como Saqueadores de Crave, na campanha que ficou conhecida como Massacre de Cormag. Cormag resistiu contra todas as possibilidades e não caiu, mas o mundo foi devastado no processo, assumindo a responsabilidade de responder ao antigo pedido de ajuda dos defensores. A frota do capítulo dos fantasmas estelares atacou em massa, cercando rapidamente as teias-ninhos de Crave em órbita e destruindo-as com fogo concentrado de seus canhões de bombardeio, depois de dispersarem as armadilhas inimigas restantes. Os fantasmas estelares lançaram um ataque total contra os Crave na superfície, esmagando-os entre a extensa rede de fortalezas do Bastião Cormag, e com um vasto ataque de drop pods, aniquilando rapidamente os Xenos. No entanto, à medida que os defensores abriam seus portões para seus libertadores, rapidamente ficou claro em seus anos de luta contra os alienígenas, a guarnição humana havia se tornado genética e espiritualmente corrompida. O mestre do capítulo dos fantasmas estelares foi rápido em seu julgamento. Com as suas defesas já abertas aos fuzileiros espaciais, os bastiões de Comargan, que resistiram durante séculos contra os Xenos, tornaram-se câmaras de extermínio, encharcadas de sangue, enquanto os fantasmas estelares expurgavam Cormag II do seu povo contaminado. Após o massacre, os fantasmas estelares usaram as crateras da longa guerra do planeta como poços de piras gigantes para a população liquidada. E o capítulo servidores de capela cantaram hinos solenes para homenagear seu martírio enquanto os fantasmas estelares entregavam os corpos às chamas. Pouco depois das ações dos fantasmas estelares, Cormag II foi guarnecido novamente com um departamento monitorum, colônia penal.
Guerra de Badab, 912, no milênio 41. Os fantasmas estelares desempenharam um papel vital nos estágios finais da Guerra de Badab. O capítulo foi criado para substituir os outros capítulos de fuzileiros espaciais que lutavam no conflito e que foram chamados de volta às suas funções normais no ano de 1912, no milênio 41. Os fantasmas estelares trouxeram consigo a força total e substancial do seu capítulo e estavam dispostos a comprometê-lo inteiramente com a causa. Logo, eles receberam a tarefa principal de realizar o ataque final ao Palácio dos Espinhos, Luftguron, em Badab Primaris. Liderado pela venerável barcaça de batalha Memento Mori, junto com uma segunda barcaça de batalha, a Ira Pálida, o capitão assumiu seu papel na batalha com uma poderosa força de 7 cruzadores de ataque e 25 acompanhantes e embarcações de assalto de várias classes. Os fantasmas estelares atacaram sem vacilar ou ceder e não deram nem esperaram trégua dos seus inimigos. Eles foram vitoriosos em sua tarefa, destruindo o último anel de defesas que protegia o tirano de Badab, Luftguron. Era um grupo de assalto liderado pelo capitão dos fantasmas estelares, Zurkal Androcles, que encurralou Huron. E foi o próprio Androcles cuja explosão Melta derrubou o tirano de Badab em fuga, embora ele tenha sido morto em combate pelo guarda-costas de elite de Huron. Embora tenha sofrido perdas terríveis no confronto final, o sucesso dos fantasmas estelares foi honrado pela concessão da soberania de mundos agora arruinado do setor Badab, pelo inquisidor legado imperial da Cruzada de Badab. E o capítulo escolheu a lua de Gêrio de Jaga, no sistema arqueano, para fundar sua nova fortaleza monastério. A Cruzada de Cartago, 914 no milênio 41, até o presente. Após a destruição em massa dos seus exércitos durante a Guerra de Badab, o setor Cartago estava severamente enfraquecido e incapaz de se defender da violência orc que o tinha severamente agredido. Para trazer estabilidade à região, uma nova cruzada imperial foi chamada, a Cruzada de Cartago, que duraria mais do que um século padrão. Ainda se recuperando das suas severas perdas contra os garras astrais durante a Guerra de Badab, os Star Phantoms só poderiam separar a 5ª Companhia de Batalha para se juntar aos elementos do Black Templars e Liberators na condução dessa cruzada. Foi enquanto estavam envolvidos na Cruzada de Cartago que os fantasmas estelares participaram da fase final do Flagelo de Kehrak. O Flagelo de Kehrak, ano de 926, no 41º milênio, o mundo agrícola de Kehrak há muito tempo exportava a raiz processada das árvores Cholan, estas que cobrem a maior parte de sua superfície para alimentar os regimentos do Astra Militarum que promoviam a Cruzada de Cartago. Quando os clãs primitivos de colhedores viraram suas foices contra os superintendentes imperiais, o mundo caiu na anarquia e na guerra. O senhor da guerra Malhur, o The Harvest, ou colheitadeira, e seus seguidores adoradores de Khorne foram encontrados por trás dos cultos de ossário que surgiram em Kehrak. A guerra que se seguiu foi travada a pé sob a intensa cobertura vegetal e nos céus. Um grande número de milícia de defesa nativa tornou-se a traidora e caiu na adoração aos deuses das trevas. A libertação só veio quando a 5ª Companhia de Batalha dos Star Phantoms, comandada pelo capitão Calfax, chegou ao sistema para reabastecer e lançou um ataque imediato e devastador ao reduto rebelde da Arca de Calder, matando o Harvester e expulsando os adoradores de Khorne de Kehrak. Estas são uma das batalhas mais conhecidas do capítulo. Esse vídeo está ficando muito longo, então será dividido em parte 1 e 2. Nos ajude, faça um Pix de qualquer valor. R$1 ou R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor,
qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Phantoms nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. E novamente, se você puder, se torne um membro. Isso ajudará grandemente o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.